A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia, que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família nessa manhã. Eu te peço, irmão, que você dê atenção agora a essa palavra que eu vou compartilhar com vocês agora, com os irmãos, com as pessoas que estão agora entrando nesse canal. Se você chegou aí para escutar, então escute, que Deus vai falar com você, amém? Aqui fala assim, irmão, no Evangelho, no livro de Timóteo, capítulo 1, e versículo 3, que diz assim, ó, as falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate, que diz assim, ó, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Efésio, para advertir alguns que não ensinem outras doutrinas, nem se dê a fábulas ou genealogias intermediárias, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o façamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você vê aqui, irmão, a palavra de Deus, né, o apóstolo Paulo, né, advertindo a Timóteo que ele, quando fosse para Efésio, ficasse lá em Efésio, né, e advertisse as pessoas lá nas igrejas, né, que o apóstolo Paulo ele foi levantado para isso, irmão, para ensinar a igreja do Senhor Jesus Cristo, para advertir os líderes, aquelas pessoas, né, que estavam naquela época na frente das sinagogas, né, a que eles não ensinassem outra doutrina, tá entendendo? A não ser a doutrina do Evangelho. A doutrina que Jesus Cristo deixou para que fosse ensinada para a igreja dele, né? Porque tem muitas pessoas hoje, irmão, que ele te dá um cargo tão pesado, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Ele te dá um cargo tão pesado que fica mais pesado do que aquele fardo que você carregava antigamente quando você estava no mundo, tá entendendo? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem liberdade no Espírito Santo de Deus. Só não podemos usar da liberdade para dar ocasião para a carne, tá entendendo, irmão? Paulo, em outra palavra, Paulo diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece, tá entendendo? Então, a gente tudo pode naquilo que fortalece a gente, mas nem tudo também convém a gente fazer. Você vai fazer uma coisa que você vê que não vai te edificar, que não vai te ajudar espiritualmente, não vai ser bom para a tua vida espiritual, então você não faz, larga aquele de mão para lá, tá entendendo? Deixa para lá, não fica apegado com coisa que vai te prejudicar na tua vida espiritual, tá entendendo? Mas se tu vai fazer coisa que vai glorificar o nome de Deus, que vai trazer bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, então que pecado tem você fazer isso? Os fariseus uma vez estavam questionando com Jesus porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Os discípulos com fome, tá entendendo? Você vê que eles davam uma carga tão terrível para as pessoas naquela época que só porque os discípulos estavam com fome, pegando espiga de milho e comendo sem lavar as mãos, ele já estava acusando Jesus, dizendo, então os discípulos estão transgredindo a lei, tá entendendo? Porque a lei era fardo pesado, mano. Era a ordenância de Deus, tá entendendo? Ou fazia, ou o camarada andava na linha, ou senão morria, irmão. Não tinha esse negócio de perdão, de misericórdia, não. Você vê que quando a Acã roubou a cuia de prata, a capa Babilônia, que escondeu debaixo da barraca dele, tá entendendo? E o povo de Deus estava sendo derrotado por causa do pecado de Acã. Josué foi orar a Deus, clamou a Deus, tá entendendo? E Deus revelou para Josué que disse, ó, se levanta da tua oração, porque eu vou te mostrar o pecado que está no meio de vocês, que está fazendo vocês perecer na guerra, tá entendendo? Então, Deus mostrou para Josué, tá entendendo? E foi tirando de tribo por tribo, família por família, até chegar na Diacã, tá entendendo? E quando chegou na Diacã, Josué mandou tirar ele do meio do arraial com tudo que é dele, a família dele, levaram para o vale, tá entendendo? Apedrejaram ele e tocou fogo. A palavra de Deus diz que foi todo executado, todo morto. Por quê? Porque pecaram contra Deus, contra as ordens de Deus. A lei era isso, irmão. A lei era ou faz ou não faz. Não tinha meia folha, não tinha, tá entendendo, negócio de alisar a cabeça, porque esse é meu amigo, esse é meu vizinho. Não tinha isso, não. A pessoa não podia fazer as coisas erradas para contradizer aquele homem que estava liderando aquele povo ali, o profeta, que nem Moisés, Josué, Samuel, Daniel, os profetas que Deus levantou, tá entendendo, para conduzir o povo dele. Então não podia errar, não podia falhar, né? E Paulo aqui, irmão, ele está divertindo as igrejas de Efésio, da Macedônia, tudinho, quando ele ia pregar, que não ensinasse outras doutrinas para o povo. Porque hoje tem punição, não é que nem aquela punição da lei que Deus vai te exterminar da terra, vai te coisar, mas Deus vai te castigar. Deus vai te corrigir, vai te repreender, tá entendendo? Até você se convencer que você não pode fazer as coisas erradas, que você não pode pecar, que você não pode estar fazendo as coisas
tá entendendo? Diante de Deus e achando que está fazendo certo. Então a gente tem que se corrigir todo dia, irmão. A palavra disciplina eu, disciplina a minha vida para poder eu passar a palavra de Deus para outras pessoas, porque não adianta também estar falando para você aqui fazendo coisa errada, tem que fazer coisa que não agrada a Deus. Então a gente tem que estar falando da palavra de Deus, mas temos que estar puro, temos que estar com a consciência pura de que nós estamos falando a palavra da justiça, a palavra da verdade, a palavra que vai libertar outras pessoas de lá que está no caminho errado, fazendo coisa que não está agradando a Deus, tá entendendo? Porque muitas pessoas proíbem, tanta proibição que nem a gente vê por aí, tá entendendo? Que não pode isso. Você tem que andar decente, irmão. Você se converteu, tem que ser nova criatura na presença de Deus. Não adianta nem o homem nem a mulher estar escandalizando o nome de Deus, a palavra de Deus por aí, não, tá entendendo? Tem que se vestir decentemente. Tem que se corrigir. Eu não posso mais fazer isso, não posso fazer aquilo, né? Eu vi muitos irmão mesmo assim de igreja, assim, cair, voltar para trás, não sabe por quê, irmão? Porque se converteram, mas não deixaram de fazer as coisas antigas que eles faziam. Não transformaram a vida dele, não criaram um novo homem na presença de Deus. Continuou na mesma vida velha que ele vivia. Estava dentro da igreja, estava tomando Santa Ceia, estava indo para culto, tudo, mas todo domingo, quando tinha uma pelada na beira do campo, ele estava lá na beira do campo. Os caras tudo fumando um lá e bebendo, outros fazendo outra coisa, e ele lá no meio socado. Todo dia, todo domingo, corria para a beira do campo para jogar a peladinha dele lá. Não estou dizendo aqui que ninguém pode jogar bola, não estou aqui falando, não, estou falando do que acontecia. Andava com aquelas pessoas ali pelas portas do boteco onde ele vivia, não saiu da vida velha, continuou no mesmo caminho, nos mesmos costumes, tá entendendo, irmão? E não largou o pecado, se afastou do pecado, continuou andando passo a passo com o pecado. E na primeira oportunidade que Satanás teve, meteu a rasteira nele e derrubou. Sabe por quê? Porque a gente, quando aceita Jesus, a gente tem que ser nova criatura. A palavra de Deus diz que o corpo do pecado foi desfeito, tá entendendo, irmão? Jesus pegou o nosso pecado e jogou no mar do esquecimento, tá entendendo? E criou dentro de nós um novo homem. Um homem de paz, um homem de fé, um homem que confia na palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, tá entendendo? Que prega a palavra de Deus para ensinar as pessoas o caminho certo, o caminho justo, tá entendendo, irmão? Então, muitas pessoas voltaram a ouvir irmãos que caíram, tropeçaram, voltou para trás, tá entendendo, irmão? Porque não obedeceram a palavra do Senhor, não deram ouvido, tá entendendo, irmão? A doutrina, a palavra dos ensinamentos, tá entendendo? Por isso que eu gosto de ir para curtir doutrina, irmão. Eu vou para curtir campanha, gosto de curtir campanha e não tenho nada contra. A campanha é para você se edificar, para você aprender a confiar em Deus, tá entendendo? Os irmãos fazem uma campanha de 7 dias na igreja e você vai ali, faz aquela campanha com os irmãos, a pessoa que não é crente ainda, que está começando no evangelho agora, começa a fazer aquela campanha ali, começa a orar, começa a buscar. Tem uns que Deus dá a benção no meio da campanha, tem uns que Deus dá no começo, tem uns que Deus só dá no fim, tá entendendo? Para quê? Para a pessoa permanecer, orando, buscando a Deus, perseverando. Naquilo ali você está sendo construído uma mulher de oração, um homem de oração, tá entendendo? Não tem nada contra a campanha, mas o culto de doutrina, irmão, é o culto que você vai se alimentar. Deus vai usar o seu pastor, vai usar o pastor que está ali pregando a palavra de Deus para te alimentar, para te edificar na palavra dele, tá entendendo? Então, Paulo está falando aqui, irmão, que a gente não pode dar ouvido à fábula, tá entendendo? De genealogia intermediável, que para nada serve a não ser para discussão, contenda, tá entendendo? Não contribui para a fé em Deus, tá entendendo? Para a edificação da igreja, só produz contenda, fofoca, tá entendendo? Tem gente que é fofoqueiro, irmão, mentiroso, fica caluniando as pessoas por onde passa, por onde anda, tá entendendo? Pessoas que dizem ser crente, irmão, ser evangélico, Deus sabe quem essas pessoas são, porque sempre existiam essas pessoas dentro da Bíblia, tá entendendo, irmão? Os conspiradores. Você vê que aquele povo que quando começou aquele povo lá no deserto que Moisés tirou, depois da terra, aqueles homens lá começaram a se levantar contra Moisés, conspirar contra Moisés, tá entendendo? Contra a obra de Deus, mas nenhum vingou, tá entendendo, irmão? Nenhum chegaram nos objetivos que queria chegar, porque abandonaram o homem de Deus, abandonaram o profeta que Deus levantou para guiar ele, tá entendendo? E quem abandona o homem de Deus, irmão, Jesus disse que abandona ele. Jesus disse, se tu receber aquilo que eu enviar, recebe a mim e a meu Pai. Mas se tu desprezar, está desprezando a mim e a meu Pai também, tá entendendo? Então, se você não recebe um servo de Deus, um homem de Deus como um homem de Deus na tua casa, num lugar que Deus envia ele para te ajudar, para te orientar,
você está rejeitando não é o homem, você está rejeitando Deus, irmão. E Deus sabe quem é que rejeita ele, quem abraça ele e quem abraça o pé dele, tá entendendo? Então, abrace Jesus nessa manhã, irmão. Abraça o Senhor Jesus, tá entendendo? Se apegue com ele, se apegue com a palavra dele, dê ouvido aos conselhos que ele te dá, tá entendendo? Para que você tenha vida. Tenha paz dentro da sua casa, do seu lar, do seu trabalho, nos seus caminhos que você anda, tá entendendo? Você seja um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. O jovem, o adolescente no colégio, seja livre das emboscadas, das armadilhas do inimigo. As crianças, tá entendendo, irmão? Deus quer proteger tua vida, tua família, tua casa, tá entendendo? Intermédio da tua vida. Você é o exemplo, irmão. Você é a estaca que Deus levantou para, através da tua vida, abençoar toda a tua casa, toda a tua família, tá entendendo? Então, se coloca em pé na presença de Deus, se coloca na posição de um homem de Deus, de uma serva de Deus, intercede pela tua casa, pela tua família, que Deus vai estar sempre de ouvido, escutando você, amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ter te ajudado nessa manhã, tá entendendo? E vou terminar esse vídeo fazendo uma oração pela tua casa e tua família. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoe essa mulher, esse homem, Pai, essa criança, esse jovem, esse adolescente que está escutando essa palavra agora, Pai. Que o Senhor estenda a tua mão para dar livramento a eles, Pai. Que se tinha de acontecer alguma coisa ruim com eles, Pai, que a partir de agora o Senhor venha dar o livramento, Pai, a essa casa, a essa família, a esse homem, a essa mulher, e mesmo aqueles que não são evangélicos ainda, Pai, que estejam ouvindo esse vídeo, meu Deus, venha receber do Senhor o livramento, receber uma bênção, receber, Senhor, da tua mão, Senhor, a misericórdia e a compaixão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toma todos nas tuas mãos, eu te peço, meu Pai, e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, irmão. Tenha uma boa tarde. Em nome de Jesus Cristo.